O Japão enfrenta um terremoto aí, talvez o mais forte desde aquele terremoto em 2011, em que mais de 20 mil pessoas morreram. Houve o desastre lá na central nuclear em Fukushima e a gente está acompanhando a situação por lá. O país em alerta. O Luca Bassani já trouxe para a gente as informações. O Luca volta na sequência aqui também para atualizar informações a respeito disso. Mas nós vamos para lá, até a cidade de Aishiken, para conversar com o Gerson Pereira da Silva, um brasileiro que vive no Japão. Gerson, primeiro quero desejar para você um bom novo ano e perguntar se está tudo bem com você e com os seus e saber como foi essa situação com esse tremor por aí. Bom dia para vocês aí no Brasil. Feliz ano novo também para vocês. Então, tá tudo bem com a minha família, com nossos amigos. Ninguém morava lá perto, né, dos conhecidos nossos. Mas foi um susto bem grande. Nós estávamos no almoço pós ano novo, né? E era por volta de 2:30 da tarde. E todos os celulares começou a dar um alerta de terremoto. Foi um terremoto bem demorado. Nunca tinha pego um que demorasse tanto assim. Foi cerca de 1 minuto, mais ou menos, tremendo o tempo todo. E eu moro a 400 quilômetros do epicentro e foi bem forte. E chegou aqui bem forte ainda. Mas graças a Deus, não quebrou nada, não caiu nada, mas o susto foi bem forte. Algumas pessoas na internet relatando uma sensação como se fosse uma espécie de uma tontura, né? Você não sabe muito bem como tá. Descreve pra gente essa sensação. Você teve essa percepção? Parecia que você estava meio zonzo, assim? Sim. No momento eu estava na casa da minha prima, no primeiro andar do prédio aqui, do conjunto de prédio. E sim, dava sensação de tontura, de a gente tremendo, luz se balançando, mas graças a Deus só foi o susto mesmo, cada um ficou quieto no seu lugar e desligamos o gás do apartamento para que não houvesse nenhum desastre. Há quanto tempo você mora aí no Japão, Gerson? Você já tinha experimentado situações parecidas como essa? Sim, eu moro há 5 anos dessa vez, né? Desde 2018. E já tinha experimentado, já tinha sentido alguns terremotos, mas como eu disse, esse foi o mais demorado de todos que eu senti. E eu vi algumas imagens pela internet e eu lá no epicentro, né? Que é, como eu disse, 400 quilômetros longe da minha cidade e quebrou demais as casas lá e foi bem assustador. O Fábio Piperno também quer fazer uma pergunta para você, Gerson. Gerson, inicialmente, então, um feliz ano novo para você. Eu gostaria de saber se há, por exemplo, interrupção de serviços de transporte, como é que está o cotidiano após, então, esse terremoto? Então, boa noite, bom dia, Piperno, feliz ano novo para você também. Então, eu vi pela internet, teve até incêndios na cidade onde deu o terremoto, onde foi o epicentro, né? Mas aqui onde nós estamos, por ser dia de ano, geralmente é tudo fechado, muita gente dentro de casa, né? Até o mercado não funciona. Mas aqui na minha cidade foi normal, pois o terremoto foi bem mais baixo, né? Foi 3 na escala Richter, né? Então só foi mais um susto mesmo. E tudo ficou funcionando normal. Agora, explica pra gente, aqui no Brasil a gente não convive com esse tipo de situação, não há sequer protocolo, né, Piperno, para uma situação como essa, porque é algo muito distante da nossa realidade. Mas qual é o protocolo, qual é a orientação para vocês? Você falou, desligamos o gás e tal, numa situação como essa, ainda que a percepção
de que o epicentro estava mais distante, que aí onde vocês estão, os efeitos percebidos foram menos intensos, eu imagino um protocolo de segurança para ser seguido. Como que é isso? Qual que é o esquema que vocês têm que perseguir? Sim, eles, desde pequeno, as crianças na escola, eles já passam por simulações, né? E você deixar sempre um kit médico, um kit de sobrevivência, junto com seus documentos mais importantes. E quando você sentir, pegar esse kit, correr para debaixo da mesa, para dentro da banheira que a gente, todo apartamento tem uma banheira, né? Correr ou para dentro da banheira e as portas dos apartamentos deixar aberta, porque como são todas de ferro, elas podem travar, né? E desligar o gás também. O Luca Bassani comentou que os efeitos aí de destruição são percebidos, são menores, em comparação, ele citou a Turquia, que é onde ele teve no ano passado, talvez o caso mais recente que a gente tem de terremoto, né? E uma situação absolutamente dramática, né? Muito dramática. Eu citei 2011, o caso de Fukushima, 20 mil mortos, foi uma grande destruição. Você percebe uma mudança nas construções e uma atenção. É óbvio, o Japão conhecido, inclusive, pelo alto poder tecnológico do desenvolvimento de engenharia, engenharia de materiais e etc. Há uma história muito importante nesse desenvolvimento tecnológico por aí. Ou seja, as estruturas são melhor preparadas, as construções, os efeitos, o que vocês estão vendo aí passando, zapeando na TV, no noticiário, mostram uma destruição menor do que em outros períodos, também em função disso, Gerson? Sim, também em função disso, eu acredito que sim, mas eles são preparados desde muito tempo, né? Então, o que eu notei de diferente é os alertas no celular, que hoje eles estão bem mais preparados, até chuva forte, terremoto, aqui tá muito tufão também, na época de verão. Então, sempre eu notei que o alerta chegou muito mais rápido antes de dar o terremoto. Tanto que a gente assustou mais com o alerta do que com o terremoto, né? Porque, vixe, o que aconteceu? Todo mundo, o que aconteceu? Estávamos almoçando no jantar, no almoço de família, né? E começou todos os celulares de todo mundo a apitar. Aí já terremoto. Aí meio que já ficamos preparados, né? Mas nas construções eles são bem evoluídos e já bem mais preparados do que um país como o Brasil, né? Para fechar aqui com você, poder te liberar, Gerson, qual é a orientação para vocês a partir de agora? Vocês receberam esses alertas, imagino que vocês devam estar sendo atualizados constantemente. Qual é a orientação a partir de agora? Em geral, os especialistas indicam que depois de um grande tremor, você tem ainda outros tremores que o sucedem. Os geólogos e etc. costumam sempre explicar sobre isso como um efeito natural de um grande tremor. Qual é a orientação que vem para vocês das autoridades a partir de agora? A orientação é de deixar tudo preparado, tudo mais próximo, né? Reservar o kit de sobrevivência, kit médico. E nós estávamos acompanhando na televisão, celular, na internet, e após esse primeiro grande que deu mais 16 na cidade, mas bem mais fraco, né? E quando dá isso, geralmente, quando dá um terremoto, geralmente é na mesma cidade, na mesma província, né? Províncias são os estados de lá, os estados aqui do Japão, e geralmente é para deixar mais preparado os kits médicos de sobrevivência e se abrigar. E as escolas, todas as escolas japonesas, elas recebem essas pessoas se caso tiver medo, se para abrigo, né? O Gerson, então, do ponto de vista psicológico mesmo, né? É claro que algumas populações, alguns países, eles são já muito precavidos em relação a isso, porque, infelizmente, isso se torna algo até que relativamente rotineiro.
No caso do Japão, até pela dimensão desse terremoto, o que vocês, por exemplo, já veem em televisão aí sobre consequências, sobre medo da população em relação a esse último episódio? É que assim, onde nós moramos, a maioria dos brasileiros também mora numa cidade mais que não tenha tanto terremoto, que não faça muito frio também, porque o clima aqui é bem intenso. Quando é muito frio, quando é muito calor, é muito calor. Então, mas sempre tem o risco de dar, né, o terremoto na cidade, porque o Japão é em cima de uma grande placa tectônica, né? Então, as recomendações é isso, é deixar sempre kit de sobrevivência preparado, kit médico preparado, lanterna, tudo para que, se caso der algum terremoto, você procurar os abrigos, né, procurar as escolas. E a gente fica meio apreensivo, né? Sabe que cada dia pode dar um bem forte, né? E então, nesse momento, tá muito frio aí? Nesse momento, hoje não, porque choveu um pouco. Quando chove não faz tão frio, mas agora acho que tá uns 8 graus. É frio. Por aí. Vocês não... Mesmo assim não é tão frio. Não é então, por exemplo, uma temporada de neve agora, né? Lá nessa cidade onde deu uma temporada de neve. Você mencionou quantos quilômetros você tá de lá? 400 quilômetros. E mesmo assim você percebeu os efeitos do terremoto. É impressionante. Só para trazer aqui mais alguns dados, o que as autoridades, foram 3 países que emitiram, além do Serviço Geológico dos Estados Unidos e do Japão, eles emitiram o alerta para tsunami. E aí a percepção deles é de que existe a possibilidade desse impacto, porque o tremor aconteceu a 10 quilômetros de profundidade, que acaba aumentando o risco de dano, ou seja, tem aí um potencial para isso. A nota do Serviço Geológico dos Estados Unidos diz o seguinte: terremotos mais rasos tendem a causar mais estragos do que em níveis intermediários e profundos, uma vez que a energia gerada por esses eventos é liberada mais perto da superfície, fazendo com que os abalos sejam mais fortes do que aqueles localizados em áreas mais fundas da Terra. O terremoto na costa produziu abalos fortes em terra e causou tsunami. O alerta inicial foi bem maior do que a área diretamente atingida pelo terremoto, que estendeu por toda a costa oeste japonesa, e aí a percepção de risco é diferente. O Serviço Geológico coloca para cada região, à medida que da costa, né, à medida que vai se distanciando, diferentes graus de risco. Havia até as primeiras horas da manhã aqui no Brasil o temor de que as ondas pudessem chegar a até 5 metros de altura, mas isso acabou não se concretizando. O que o Serviço Geológico diz é que a probabilidade de ondas de tal magnitude foi definitivamente afastada, mas aí ondas menores de até 1 metro já foram registradas em algumas áreas. Como eu disse, outros países além do Japão, que países? Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, emitiram alertas para risco de tsunami. Por exemplo, no caso das autoridades sul-coreanas, as ondas foram registradas com 67 centímetros, não deve ultrapassar os 50 ao longo das próximas horas. Mas, mesmo assim, isso implica em risco de alagamento das áreas mais baixas. Ô Gerson, você estava no Japão ou tem a memória com pessoas próximas ao que foi lá em 2011 com Fukushima? Esse foi um episódio emblemático aí para os japoneses. Eu imagino que seja recorrentemente lembrado e tratado por aí, porque foi um episódio, inclusive, que gerou uma comoção muito grande. Os responsáveis pela usina, houve um período de grande consternação, e faz parte da cultura japonesa essa auto-penitência, vamos colocar dessa maneira, as demissões dos executivos e essa coisa toda, como um peso aí causado pelo dano que foi gerado para a população. Como é que foi? Você tem essa memória, não? Então, eu tenho a memória, mas eu estava no Brasil quando deu esse terremoto
Você não tinha ninguém próximo, né? de você por aí? Não. Então, sobretudo, eu moro mais próximo da costa leste, né? Então, mesmo assim, chegou além do alerta de terremoto, depois chegaram o alerta de tsunami, né? Aí ficamos acompanhando, porque para saber se poderia causar algum dano, mas no Japão, né, nas pessoas. E sim, chegou esse de 5 metros, e ondas poderia chegar até 5 metros, depois foi para 3, né? Então, mesmo assim, mas eu tenho alguns parentes que estavam aqui, eles sempre falam, nossa, aquela época porque faltou comida, faltou materiais de higiene, né? Foi bem, ficaram bem apreensivos, né, os meus parentes. Agora 11 horas e 43 minutos, uma pausa para quem está nos acompanhando pelo rádio. Vou segurar o Gerson mais um pouquinho. O Luca Bassani está chegando, ele está liberado já, o áudio dele, Lari? Estão conectando o áudio do Luca Bassani para ele trazer para a gente também mais informações. Ô Gerson, você por aí, agora a TV trata o Luca tá ok? Como que o noticiário está hoje em função disso? Já que o alerta de tsunami diminuiu, imagino que agora a gente tenha uma apreensão menor, mas nas áreas litorâneas ali, há preocupação ainda com o alagamento, né? Como que a mídia está cobrindo isso por aí? Sim, a mídia fala mais nos desastres, né? Sim, para ficar o alerta, né? De todos ficar preparados, para o pessoal evacuarem a cidade, né? As cidades mais próximas, e porque também corre o risco de dar um novo terremoto, né? E esses são os alertas, e a mídia trata mais mostrando os desastres. Teve incêndio em fábricas lá, né? Então a gente fica acompanhando pela internet, pela televisão. Deixa eu aproveitar o Gerson aqui e conectar também o Luca nessa nossa conversa. Ô Luca, você citou na tua primeira entrada ao falar sobre o terremoto, você citou a experiência na Turquia. O Gerson falava da preparação, né, dos protocolos, de como existe orientação para a população no Japão para se proteger, para se precaver. A gente pode puxar pela memória vários episódios aí em que os serviços de emergência japoneses foram absolutamente efetivos para o atendimento às vítimas, para recuperação de áreas afetadas. Há imagens que correm na internet da eficiência de um dia para o outro, a reconstrução de trechos de rodovias e aquela coisa toda. Essa é uma característica, e eu citava a eficiência do povo japonês do ponto de vista tecnológico, né, Luca? Essa é uma característica e um aprendizado ao longo dos anos em função de a região onde está o arquipélago ser uma região de uma alta incidência desse tipo de fenômeno geológico, né? É isso mesmo, Carlos. Nós vemos que o Japão ele fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região com muita atividade geológica, com muitos abalos sísmicos e atividade vulcânica. No caso do arquipélago japonês, as 4 principais ilhas, né, Honshu, Kyushu, Shikoku e Hokkaido, são velhas conhecidas de todos os terremotos, principalmente a região central do Japão, onde vive aí cerca de 90% da população. A população japonesa de cerca de 120 milhões de pessoas, quase 105 milhões, 110 milhões vivem na ilha de Honshu, onde teve o epicentro próximo da península de Noto, que é do outro lado. Se nós olharmos o mapa do Japão, a região de Tóquio está na parte central, mas ao leste, enquanto que a região que teve o terremoto hoje está ao oeste, portanto a capital, a região de Yokohama, de Nagoya, regiões muito povoadas, muito populosas, acabam não sendo diretamente atingidas e não tem o risco de tsunami, mas o outro lado tem também muita gente que vive por lá e que sente os tremores e tem a sua vida diretamente impactada. Como você disse, o que chama atenção no Japão, e eu estive pela primeira vez no Japão em 2023, é a civilidade e todo o aspecto de você fazer a prevenção para esse tipo de catástrofe que é corriqueira no país. Todos têm uma série de protocolos que é ensinado desde cedo para as crianças japonesas, que todos os trabalhadores sabem para onde se dirigir, o que fazer.
quais os canais de alerta que devem ser seguidos, ao contrário de outros exemplos de maior desastre que observamos no mundo, em que os terremotos, às vezes de menor intensidade, são mais devastadores. No caso da Turquia, que nós estivemos lá cobrindo há cerca de um ano, foi no começo de fevereiro de 2023, foi um terremoto na faixa aí dos 6,5, e se compararmos com 7,6 de hoje, um terremoto menor, mas muito mais devastador, com 50 mil pessoas mortas entre Turquia e Síria. Naquela ocasião, muitas casas desabadas por conta da autoconstrução, não seguia esse regulamento, algo que no Japão não acontece. Apesar de nós vermos destruição, principalmente em casas mais antigas, os prédios mais modernos, as estações de metrô, todo o sistema das grandes avenidas, eles têm um sistema de antissismo já colocado na sua engenharia, na sua infraestrutura, portanto o impacto econômico é muito menor, assim como o impacto humano, que é o mais importante, né? O número de vítimas muito menor, o número de feridos ou desaparecidos embaixo dos escombros é infinitamente menor se nós compararmos com outros exemplos, até do Haiti, que tivemos na América Latina, que naquela ocasião matou mais de 100 mil pessoas. Então o Japão é um exemplo a ser seguido. Infelizmente é uma catástrofe que acontece de maneira corriqueira, como eu disse, por estar em uma região com alta atividade sísmica, mas tudo indica que os japoneses serão capazes de reconstruir o país, as partes destruídas, de maneira rápida, e o número de vítimas ser mantido no menor possível. Assim como eu disse no começo da nossa transmissão aqui no Morning Show, outra preocupação era sobre as instalações de energia nuclear, já que houve este problema com a usina de Fukushima em 2011, um acidente nuclear que obrigou aquela área a ser evacuada, todo um processo, né, de tentar salvar o maior número de pessoas e de vida animal também naquela região do mar próxima a Fukushima, mas tudo indica que hoje isso não interferiu, esse terremoto forte não interferiu nas centrais de produção de energia nuclear, e nenhum acidente possível de acontecer, tudo está sob o controle, segundo as autoridades japonesas. 11 horas e 50 minutos, mais uma parada para quem nos acompanha pelo rádio. Luca, vou aproveitar você aqui com o Gerson também, o Gerson que mora lá no Japão, fazendo o relato dele sobre esse caso. Eu queria falar um pouquinho, a gente mencionou aqui a questão da cultura e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse compromisso aí das autoridades japonesas, Gerson. Se essa é só uma percepção nossa, um complexo de vira-lata, de quem está de longe aqui assistindo, ou se isso se comprova, se isso de fato existe, faz parte dessa cultura mesmo aí, desse compromisso com a resolução rápida, com essa eficiência. É só uma impressão nossa, é um episódio que se torna viral na internet, ou isso de fato acontece? Por exemplo, as cenas que estão sendo assistidas hoje por vocês aí na imprensa local, já nos próximos dias já não vão ser observadas, porque já se atuou para corrigir tudo. Sim, de fato realmente acontece. E como eu disse para você, e como o repórter também disse, que desde pequenas as crianças são preparadas, tem simulação nas escolas, nas fábricas também, onde começamos a trabalhar, sempre tem uma simulação todo ano, então são bem preparados, sim, constrói tudo muito rápido, muito rápido. Deixa eu ouvir a Júlia. É bom a gente ter esses exemplos, né, Júlia, como o do povo japonês, para esses casos. Quem sabe, a gente está falando agora das filas do INSS, o Brasil demora um ano para fazer recapeamento de uma avenida, na rua que tem 50 metros. Imagina se nós convivêssemos com esse tipo de fenômeno. Aros, eu concordo. A gente consegue fazer um link total, assim, sobre o comportamento não apenas do governo, mas eu quero destacar aqui o comportamento da população. Quando o Piperno fala da abordagem psicológica desse fenômeno, né, da possível ocorrência desse tsunami, a gente vê como a população tem um comportamento calmo, tranquilo. As imagens que apareceram para a gente mostram as pessoas ali
não estavam correndo desesperadas, não estavam gritando, não estavam se degladiando, não estavam se batendo. Elas estavam ali, nitidamente sabendo o que estava acontecendo, nitidamente preparadas para esse evento, como foi falado aqui. As crianças são preparadas, as pessoas, portanto, não são pegas de surpresa com o anúncio de um possível terremoto, um possível tsunami no Japão. Então, eu gosto sempre de destacar essa postura individual das pessoas perante os acontecimentos da vida. Eu vejo sempre imagens muito tristes quando acontecem essas tragédias aqui no Brasil. Você percebe as pessoas muito perdidas, muito desorientadas, sem saber onde buscar ajuda, sem saber o que fazer, se sai de casa, se não sai de casa, se pega coisa dentro de casa ou não. É nítido que a gente precisa passar por uma transformação de posicionamento cultural no Brasil. Não esperar apenas todas as soluções vindas do governo, que, claro, tem vários papéis, mas um posicionamento individual. O que eu posso fazer diante de uma catástrofe? O que eu posso fazer diante de um problema? Será que eu tenho que começar a gritar? Será que eu tenho que começar a me desesperar? Será que eu tenho que começar a brigar com quem está do lado? Ou será que eu tenho que buscar ter uma postura adulta e sensata, inclusive para poder cuidar dos idosos, para poder cuidar das crianças? Porque não se trata de falar sobre um complexo de vira-lata, mas eu vejo que sempre mostra-se muito, principalmente na imprensa, um comportamento muito desesperado do brasileiro, como se esse fosse o melhor código de conduta e como se a gente não pudesse optar por um comportamento mais calmo, mais equilibrado. Então, o que eu acho que a gente precisa enaltecer nesse momento é o comportamento do japonês, que é disciplinado, que é sensato, que segue regras, que busca se antever aos acontecimentos e que não espera tudo do governo, mas que ele toma também as rédeas da própria vida. Eu acho que esse é o grande recado. A mudança cultural que o Brasil precisa passar é sair muito desse discurso do Estado fazer, de esperar as políticas públicas, mas entender o seu papel na própria vida em relação à coletividade também. Para eu me despedir do Gerson aqui, já nessa reta final de Morning Show, faz toda a diferença, né, Gerson? Você mencionou o aspecto do alerta, e isso que a Júlia está dizendo, de existir uma orientação, um canal e de se formar junto à população ferramentas e instrumentos para que a população possa caminhar em situações como essa. Você já sabe para onde correr e como se proteger, né? Acho que está fechado. Agora sim. Sim, faz muita diferença mesmo. E os alertas ajudam bastante, né? Então, os abrigos, dizer onde estão os abrigos mais próximos. Como eu falei, também as escolas. Sempre tem uma escola muito próxima da nossa casa, que as crianças desde pequeno vão para a escola sozinho, né? Eles se encontram e o maior cuida dos menores. Então, sempre tem uma escola muito próxima de casa e sempre tem um abrigo também muito próximo. E os alertas ajudam demais e cada dia estão sendo muito mais previsíveis, né? Essas coisas, esses terremotos, tsunamis, né? Gerson, quero desejar a você um feliz 2024. Tomara que as coisas se ajeitem por aí, que novos tremores não ocorram e que tudo se tranquilize. Um ótimo dia para vocês por aí. Agora já madrugada, né? Então, uma ótima madrugada para vocês por aí. Sim, para vocês também. Feliz 2024. Aqui já estamos entrando no dia 2, né? Vai dar meia-noite. Então, feliz 2024. Que seja um ano maravilhoso para todos aí. Um abração. Luca Bassani, para fechar contigo, já foi? Nossa, ele nem se despediu de mim, Larissa. Você liberou ele assim, a queima-roupa. Fiquei chateado agora, Fábio Pipeno. Mexeu com você? Mexeu comigo. Eu tinha uma pergunta tão incrível para Modesto demais. Aguarde então 3 em 1. Não, eu vou mandar pro WhatsApp, só eu e ele vamos saber agora também, azar de vocês. Bom, para fechar aqui eu ia falar 3 em 1, você está aqui ao meu lado, já até errei o programa. Para fechar este Morning Show, só recapitulando a informação, portanto, o alerta de tsunami já foi
reduzido para ondas com alturas menores do que se projetava, eram 5 metros no começo e agora já para menos de 1 metro. As autoridades trabalham ainda com essa monitoração e com a perspectiva de que novos tremores eventualmente possam acontecer. O atendimento aos casos em que houve desmoronamento, em que houve qualquer tipo de destruição, também já acontecendo, mas felizmente, embora seja um terremoto com uma magnitude tão forte quanto aquele episódio que a gente encontrou perto do que a gente assistiu lá em 2011, mas sem deixar o mesmo nível de destruição pelo caminho, e essa é uma notícia boa, apesar de tudo.